Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto online. Isso mesmo, mais uma vez, né? Por causa da situação, do contexto, estamos aqui de maneira online para falar com vocês. Eu sou a Clarissa, sou membro da Igreja do Bom Clima de Votuporanga. Hoje é dia 19 de janeiro de 2022, né? Ó, o tempo tá passando rapidinho. E eu já convido você a já deixar um like na nossa página, a curtir as nossas pregações, os nossos conteúdos. Segue a gente, se inscreva lá no canal porque tem várias coisas interessantes, vários assuntos que eu tenho certeza que é bom para você, que é bom para o seu familiar, para o seu amigo, enfim. Entra lá na nossa página, curte e segue a gente, hein? Bom, hoje a minha proposta dessa noite foi baseada, na verdade, há uma semana passada. Semana passada eu assisti um vídeo do Rodrigo Silva. Quem não conhece o Rodrigo Silva, ó, tá perdendo, hein, pessoal? Ele ele é um arqueólogo, um teólogo, é uma pessoa muito culta, muito inteligente. Inclusive, ó, vou aproveitar que eu estou aqui em público e agradecê-lo, porque ele teve um papel fundamental na minha conversão. Para quem não sabe, eu era espírita, e aí um pouquinho mais de 2 anos eu me converti e hoje sou a adventista do sétimo dia. E Rodrigo Silva, né? Se você chegar um dia a ver esse vídeo, ó, obrigada. Valeu muito, muito, muito. E até hoje, ó, sou sua fã. Curto muito seus comentários. Enfim, você é 10. Resumindo, né? Então, hoje a nossa conversa vai ser baseada num vídeo que eu vi do Rodrigo Silva. O vídeo se chama Onde está Deus nas Tragédias? Foi esse vídeo que eu vi a semana passada. Se você não teve a oportunidade de ver depois, né, um outro momento, corre lá e assiste, porque vale a pena, tá bom? Então, para começar, dar início aí à nossa conversa, né, de hoje à noite, eu convido vocês, aonde vocês estiverem, se vocês quiserem ajoelhar, se vocês quiserem fechar os olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, tá bom? Vamos todos? Querido Pai, obrigada mais uma vez por estarmos todos aqui. Obrigado pela oportunidade de termos a tecnologia a nosso favor, de termos o Senhor para conduzir o nosso encontro de hoje à noite, a nossa conversa. Que o Senhor possa estar à frente das minhas palavras, estar com todas as pessoas que ouvirem essas palavras, que elas possam ser confortantes neste momento, que elas possam dar entendimento e que o Senhor possa sempre estar ao nosso lado, nos guiando sempre para que a gente não se desvie do caminho. Mais uma vez, eu lhe agradeço e lhe peço, em nome de Jesus. Amém. É bom falar com Deus, né? É sempre emocionante quando a gente ora de coração, né? Bom, vamos lá. Vamos falar hoje a respeito de tragédias. Tá no auge aí das redes sociais, das televisões, enfim. No dicionário, se você for lá procurar o significado de tragédia, você também encontra uma palavra, né, similar como catástrofe, flagelo, desastre, estrago, né? Isso tudo tá lá no dicionário que eu peguei, tá bom? E quantas tragédias, né, pessoal, vem assolando os nossos dias? Muitas, né? Algumas estão ligadas diretamente ou indiretamente com as pessoas, conosco, com pessoas que a gente conhece, né? E tragédias que podem, né, estar transformando, mudando a vida de várias pessoas neste momento. Antigamente, né, há um bom tempo atrás, só se falava em pandemia. Mas atualmente a pandemia aí está disputando
os cenários com algumas tragédias ambientais. E isso tem se tornado cada vez mais frequente. Recentemente, nós tivemos as chuvas, né? Muitas chuvas na Bahia, na Europa, né? Há um tempo atrás, vários países inundados, né? Embaixo de água, estragando cidades inteiras. As chuvas em Minas Gerais, o risco de rompimento de barragem. E a mais nova tragédia agora que tomou conta aí das redes sociais, das televisões, foi a tragédia que aconteceu em Capitólio, né? E aí muitas pessoas morreram. E mais uma vez, uma tragédia, né? Mudou e mudará a vida, né? Porque continua acontecendo, né? A vida de muitas pessoas. E eu tenho certeza que quando a tragédia surge na vida de alguém ou de alguém muito próximo, vem a pergunta, né? Ou até a gente questiona, né? Como Deus permitiu que isso acontecesse com tantas pessoas inocentes? Por quê? Por que que isso acontece, né? Isso é justiça? Onde que está a justiça de Deus? E aí, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente não encontra respostas, mas a gente busca respostas. E muitas vezes equivocadamente. Então, por isso que a proposta de hoje é refletir juntamente com vocês. Constantemente. As pessoas estão perdendo coisas, perdendo, às vezes, uma vida inteira construída, perdendo parentes próximos, familiares. E eu tenho certeza que quem está passando por uma dor, um sofrimento muito grande, se pergunta, Deus, por quê, né? Por que você está permitindo que isso tudo está acontecendo comigo, ou com aquela pessoa, ou com as pessoas inocentes, né? O que a gente pensa, né? Eu sei que tem muitas pessoas que tentam, né, justificativas ou explicar as tragédias. Ah, mas ele estava bebendo. Ah, mas ele é uma pessoa que estava perdida no mundo, enfim. Mas e quando essas tragédias acontecem com pessoas que a gente conhece, com pessoas boas, que fazem o bem, enfim, não tem muita explicação. Eu mesma, né, para quem não sabe ainda da minha história, né, eu tive meu marido entre a vida e a morte na UTI e eu questionei Deus, questionei de verdade. Porque quando a gente está com dor, quando a gente está sofrendo, o nosso sofrimento é o maior do mundo. E eu questionei Deus, por quê? Por que ele, tão novo, trabalhando na igreja, com tanta coisa para fazer, por quê? Por que ele, né? E, e, e quando eu tive, né, a notícia de que, olha, não tem mais o que fazer, e depois de muitos dias na UTI entubado, e não vinha melhora, e nada acontecia, enfim, né? Foi bem difícil. E é difícil nesse momento você ter fé, você acreditar em outra coisa a não ser questionar, porque você quer resposta. Você quer resposta e não é qualquer resposta que você aceita, é muito difícil. E mesmo depois de algum tempo, né, assim, depois que ele saiu, que ele está bem, que ele está vivo, enfim, ficou um pouco debilitado, mas assim, para quem olha, ele está perfeito. Nós perdemos várias pessoas próximas da gente. E aí vem a pergunta, não sei, assim, é natural, né? Poxa, Deus, por que que o meu marido não e o marido dela foi embora, né? Então vem aquela coisa, né? Por que que uns se salvam e outros não, né? Assim, na nossa finitude, né, de ser humano, a gente não vai ter resposta para isso. E às vezes a gente ouve até algumas histórias falando assim, ai,
Graças a Deus que ele se curou. Graças a Deus que ele saiu da UTI. Graças a Deus que ele viveu. Poxa vida, graças a Deus, então, as pessoas que morreram, então Deus não protegeu também essas pessoas? Não, 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 eu me recuso, né, a acreditar, porque na verdade, é, não pode ser proteção divina para alguns e para outros não, ou bênção para uns e para outros não. Merecimento, poxa, todos nós somos pecadores, a gente está ali ó, no mesmo nível. Não, não é por isso, né? Se fosse, Deus não seria justo. E se isso realmente acontecesse, Deus deixaria de ser Deus. Porque Deus é amor, mas é justiça também. Então eu me recuso a acreditar nisso. E também não tem muita lógica, né? Para quem estuda aí um pouquinho mais da Bíblia e tem um pouquinho mais de intimidade com a palavra, sabe que não é assim que a gente justifica o sofrimento, as tragédias, né? Várias teorias, né? No vídeo do Rodrigo, né? Ele cita que desde muito tempo, né? Várias teorias vêm se formando ao longo do tempo. Para quê? Para justificar, para explicar as tragédias. E aí ele cita Voltaire, né? Que foi um escritor e pensador que se opôs à intolerância religiosa e à intolerância de opiniões existente lá na Europa. E acreditava-se que naquela época Deus até existe, mas tá tão preocupado assim com as suas criaturas, né? É como se ele criasse e falasse: "Tó, agora se vira, agora, né, você está por conta própria". Também tivemos o racionalismo europeu, né? Que Deus, onde Deus não existia, que existia só a razão. Depois veio o ateísmo, o agnosticismo, o ceticismo, enfim, todos tentando responder, né? Quando perante essas tragédias, onde está Deus, né? Por que Deus permite que isso tudo aconteça? E desde a história até hoje, muitos crentes buscam respostas, mas muitos ateus também buscam afirmações. Essa que é a verdade, né? E nós estamos em busca de respostas, principalmente quando o sofrimento é nosso, né? Quando a dor é nossa. Eu os convido então a abrir a nossa Bíblia no Salmo 91. Que lindo, né? A gente ouve muito a respeito do Salmo 91. Tem gente que tem ele não troféu, mas algo que dá sorte, né? Pessoas deixam o Salmo 91 aberto em casa, porque diz que ele é poderoso, né? Vamos ler agora com calma o Salmo 91. Eu realmente acho que ele é poderoso, mas, bom, vamos ler, tá bom? Sob a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente? Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. E sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Eita, que salmo bom, hein? Estamos protegidos todos. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, ó Senhor, é o meu refúgio. Fizestes do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão
E a áspide? Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo. Porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia, e eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevitude e lhe mostrarei a minha salvação. É lindo esse salmo, né? É um salmo determinista, né? Onde Deus fala, eu vou te proteger. Acho que é por isso que muita gente deixa esse salmo aberto em casa, realmente, para que traga essa proteção prometida por Deus. Bom, se realmente, né, existe uma proteção, será que esse salmo explica as tragédias, né? É contraditório. Porque se esse salmo traria, né, traz essa proteção que foi enunciada aqui, que nós acabamos de ler, a gente não conseguiria explicar as tragédias, né? Há tantas pessoas inocentes que acontecem constantemente, diariamente. Não, isso não daria. Esse salmo não explicaria, né? Mas a gente vai refletir um pouco mais profundo a respeito dele. Bom, a, a gente a gente sabe que esse salmo é importante, né? Vocês sabiam que esse salmo ele está escrito em forma de poesia, né? E antigamente algo que era importante, muito importante, era escrito em poesia para que as pessoas tivessem facilidade em memorizar. Então a gente sabe que ele é realmente importante. Então vamos analisar aí um pouco com calma. Bom, quando a gente analisa a parte assim, ó, descansa à sombra do onipotente. Esse salmo, né, ele foi escrito para aquelas pessoas, né, no Oriente Médio, né? E no Oriente Médio, que viviam lá no Oriente Médio, o que tem muito, né? Deserto, né? Lá é quente, lá assim, o terreno, né, o clima, ele é bem hostil. Então a sombra, neste caso, né, descansa à sombra do onipotente. Imagina você num deserto e ver uma sombra. É tudo que a gente quer, né? Na verdade, nosso sonho de consumo é uma sombra no meio do deserto. Mas essa sombra a gente só encontra com quem, né? Junto ao onipotente. Mas o sol, ele vai deixar de existir, vai deixar de estar quente, de ser aquele sol assim ardente? Não vai. Mas quando eu precisar, eu vou buscar a sombra do onipotente. Então eu tenho a sombra junto ao onipotente, mas o sol tá lá. O calor tá lá, tá quente do mesmo jeito. Segura aí o pensamento. Várias partes da Bíblia fazem uma comparação de Deus com um pássaro, né? Que dá a ideia de proteção. Então, sob as suas asas, né? Cobrir-te-á com as suas penas. Então, a gente imagina, né? Igual a galinha, né? Que coloca todos os pintinhos embaixo de suas asas, realmente para dar essa impressão, essa sensação de proteção. Lá em Gênesis, quando a gente lê, né? Lá no princípio, o Espírito pairava, né, sobre as asas, né? Que dá a impressão que é um pássaro, né? Que ele paira, então a gente pensa que é um pássaro. No batismo de Jesus, né? Como que o Espírito Santo desce, né? Por meio, né? Através de uma ave, né? Também falando de proteção, né? Então Deus, ele é comparado a uma ave, né? Com essa relação de proteção, tá bom? Então assim, Deus, né? Falamos claros, né? Claro, é proteção e em vários momentos ele está ali a nos proteger, porque nós precisamos dessa proteção, né? E como, né? Bom, quando ele fala ali no Salmo, não te assustarás no terror noturno,
nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. Pessoal, lá no Oriente Médio, né? Que é viver no deserto? Gente, deserto é um ambiente muito hostil, né? É um ambiente, na verdade, perigoso. Então, mais do que normal você ter medo. Então, era viver com medo, né? E aí faz muito sentido quando você lê essas partes do Salmo, porque dá essa sensação, né? Essa impressão, né, de proteção, porque é realmente o que eu preciso. Para quem vive no deserto, eu preciso de proteção, né? E mesmo com essa proteção dada por Deus, o perigo deixa de existir? Não, o perigo está lá, mas eu tenho a proteção, mas ele não deixa de existir, tá bom? Praga nenhuma chegará à tua tenda. Será? Né? Como que a gente explica, né? Como que você fala essa frase ou lê, né, o salmo dizendo isso para alguém que acabou de receber uma notícia de uma doença incurável? É difícil, né? Ou alguém que acabou de perder uma pessoa muito próxima, muito querida, né? Assim, é difícil, né? A gente não consegue resolver muito essa questão, né? Vamos lá, vamos avançar, né? Então, o que que acontece? Muitas pessoas vão tentando, né? Tendo ideias para explicar o sofrimento, para explicar a dor, né? Por exemplo, se a gente acreditar somente no Salmo, não, Deus não te deixa sofrer, Deus está te protegendo, né? Poxa vida, então por que você está sofrendo, né? E aí muitas pessoas, né, diante de um sofrimento, a gente tem dois lados, né? Após um sofrimento, ou a pessoa se apega cada vez mais forte a Deus, ou tem pessoas que deixam de acreditar em Deus. Por quê? Porque não acha resposta. Então, de duas, uma, né? Ou Deus não existe, ou você, entre aspas, né? Você tá pecando tanto que você merece. Lembra do livro de Jó? Onde os amigos tentaram por a todo custo, né, convencê-lo e obrigar, né, Jó a falar, ó, vai, fala logo que você tá pecando, porque não é possível, né, tanta coisa acontecendo na sua vida, qual que é seu pecado, né, o que você tá fazendo de errado? Porque, e a gente tem essa tendência, né, de falar assim, né, ou até achar bom, não, né, até que ele merece, né, dependendo da pessoa, não, ele merece isso aí que ele tá passando, né, e a gente tem isso dentro da gente, né, de que às vezes o sofrimento, ele vem, né, porque ele merece, né, porque ele tá pecando muito, né, e foi assim com Jó. Se você ler a história de Jó, você vai ver que aconteceram várias tragédias e ele não deixou a fé dele. Em nenhum momento ele enfraqueceu. E os amigos e as pessoas próximas insistiam em falar: Jó, você tá pecando muito, né? Porque não é possível. Tanta tragédia assim de uma vez só. Conta aí pra gente o que você anda fazendo, né? De pecado. Então é bem complicado a gente explicar por essa visão, né? Por esse lado, né? Bom, o salmo, né? Este salmo, né? Ele parece, né? Assim, ele dá indícios de que ele foi escrito para pessoas naquela época, né? E que moravam no deserto, né? Então, o deserto é o quê? Escuro, é frio à noite, muito quente de dia, tem perigos, enfim, é um ambiente completamente hostil, né? Então, o deserto a gente sempre assimila a coisas ruins, não a coisas boas, né? E aí, interessante que o Rodrigo cita nesse vídeo, né? Que uma vez ele ouviu uma frase que ele lembra dela até hoje. Eu achei tão profunda, porque deserto, a própria palavra diz, né? Deserto é um lugar solitário, né? E ele disse assim, né? Que ele ouviu essa frase, presta atenção. O deserto é o único lugar sombrio e solitário para você ter um encontro real com a palavra de Deus.
Olha a profundidade dessas palavras. E se a gente refletir um pouco, né? Isso é verdade, né? A gente, né, ser humano, carne, né, pecador, é difícil a gente ter um encontro real com Deus. E a gente precisa, às vezes, de muita dor, muito sofrimento, ou de um tempo profundo, solitário, para que a gente realmente se conecte à palavra de Deus. A gente ora o tempo todo, a gente ora durante o dia, a gente tem nossos momentos, enfim. Mas eu tenho certeza que não são todos os momentos que a gente realmente tem aquele contato íntimo com ele. E essa frase também me marcou bastante. Eu sou assim, eu sou a favor dela. Eu acredito que realmente isso é verdade, é fato. Então, gente, o Salmo, né, foi escrito para pessoas que estão no deserto, né? Assim, figuramente ou não, né? Que estão realmente de fato ou figuramente no deserto, né? Alguma provação tem, né? Mas qual provação seria essa? Deus promete nos livrar das tentações, nos livrar das provações. Tá aqui, o Salmo acabou de dizer isso pra gente. Mas então por que eu preciso do deserto, né? Com todos essas coisas ruins que a gente acabou de citar, né? Enfim, eu tô no deserto, mas Deus me protege, eu vou passar por dificuldade, mas enfim, Deus está ali me dando proteção, enfim, né? Né? Vamos lá, vamos seguir. Lembra quando Jesus foi para o deserto, né? Passar 40 dias e ele foi tentado por Satanás? Vamos imaginar que Jesus, né, é ser humano, né? Carne e osso. Estava lá, sem comida, com a mesma roupa, sujo, sem banho, sem, enfim, com todas as dificuldades que eu e você podemos imaginar. E aí ele foi tentado por Satanás, e Satanás, vocês sabiam que ele citou um pedacinho do Salmo 91 para Jesus? Vamos lá, ó. Foi lá em Mateus 4:6. Quer me acompanhar? Ó, Mateus 4:6. Mateus é fácil de achar, hein, pessoal? Nem marquei aqui na minha Bíblia. Às vezes eu deixo marcadinho. Mateus 4:6. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Lembra? Não tropeçares em alguma pedra. É um pedacinho do Salmo 91, né? Naquele momento, Jesus, como que Jesus, é, como que Jesus refletiria a respeito do Salmo 91? Será que o Salmo 91 estava acontecendo de fato na vida dele naquele momento? Será que ele estava tendo tanta proteção assim como Deus prometeu? Não, né, pessoal? Tantas provações, tantas dificuldades. E o que Jesus respondeu perante aquele sofrimento, perante aquela provação que ele estava passando? Vamos continuar no versículo 7? Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus disse isso. É profundo, não é? Deus não prometeu que não haveria sofrimentos. Ele não fez essa promessa a nós. Então, não coloque a prova a Deus por causa dos nossos sofrimentos. Não questione a justiça de Deus. Não coloque Deus à prova por causa da sua dor, por causa do seu sofrimento, né? Por mais que exista essa proteção prometida por Deus, não coloque à prova,
não coloque à prova, né? Jesus nos disse, é assim que ele respondeu ao sofrimento dele, né? Ah, mas o meu sofrimento é maior. Todos nós sofremos, todos nós temos dores. A minha dor não é mais que a sua, não é maior que a sua. Então, não existe mais ou menos, todos nós sofremos, né? As dores doem para todo mundo. Então, não vamos colocar à prova, né? Deus, o que Deus fez, o que Deus faz. Vamos refletir um pouco a respeito do povo lá no Egito. Lembra? Lembra do povo no Egito? Lembra? Deus tirou o povo do Egito, certo? O que ele fez? Abriu o Mar Vermelho. Abriu, né? Levou o povo para onde? Para a Terra Prometida. Não foi isso? Né? Só que entre o Mar Vermelho e entre a Terra Prometida, o que existe? O que existiu no meio? O deserto. Quantos anos eles passaram no deserto? Isso mesmo, 40 anos. Então, no deserto, eles tiveram tentações, provações, perigo. Então, vamos lá, pessoal. Será que eles precisavam desse tempo? Precisavam, né? Senão Deus não teria permitido que isso acontecesse. Deus nos dá não aquilo que não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Calma aí. Calma, muita calma. Não estou falando para você que você merece o seu sofrimento. Calma aí, não é isso que eu estou falando. Tá? Nós precisamos entender de uma vez por todas a dinâmica do grande conflito. Reflete comigo. Se a gente sofre demais, o que acontece? A gente não entende. A gente questiona, a gente duvida. Mas se a gente sofrer de menos, sabe o que acontece? A gente não vai compreender o quanto mal é mal. É verdade. A gente fica aqui, ó, nesse equilíbrio. Neste equilíbrio, né? Então, pessoal, antes da gente duvidar, de questionar, lembre-se, Deus deu, né, demonstrações claras que ele não nos abandonou. Assim foi com o povo do Egito, né? Ele os levou para a Terra Prometida, mesmo que eles tenham passado pelo deserto. Então, Deus permitiu que o deserto passasse entre, né, o Mar Vermelho e a entrada à Terra Prometida, né? Vocês conseguem entender a profundidade desse assunto, né? Do aprendizado que esse povo passou e que precisou passar em 40 anos no deserto. Não era para ser 40 anos, vocês sabem. Era para ser dias, né? Mas precisou 40 anos. E ficou tudo bem? E o povo saiu de lá maravilhoso, lindo, né? Glamouroso? Não, né? Caiu de novo, né? Por que será? Porque Deus conhece cada um de nós. Deus permite aquilo que nós precisamos, não aquilo que queremos. Guardem essa informação. Então, pessoal, na vida, na nossa vida, na minha, na sua, vai ter momentos em que Deus livrará a gente. Muitos, ó, e como já livrou. Mas também, assim como ele livrou lá o pessoal abrindo o Mar Vermelho. Mas Deus prometeu, ó, Deus levou o povo à Terra Prometida. Então Deus nos prometeu que ele vai nos levar à Terra Prometida, ao paraíso. Mas, para que eu chegue na Terra Prometida, o que precisa?
que eu passe pelo deserto. É difícil, né? Com certeza é difícil. Então, ele vai abrir o Mar Vermelho para mim e para você. Ele vai abrir. Mas ele também vai permitir que nós passemos por provações, por dificuldades antes de chegar à Terra Prometida. Assim como ele permitiu que Jesus passasse pelas dificuldades, né? Vamos refletir a respeito da vida de Jesus, né? Lá no Salmo 18:50, volta lá no Salmo 18:50. Qual que foi a promessa? 18:50, ó. Salmo 18:50. Qual que era a promessa para o Messias? É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Peraí, né? Onde que tá a promessa de grandes vitórias, né? Quando Jesus foi crucificado? Onde? Sim, sim, né? É bem profundo, né? Jesus, ele também passou por provações, por dificuldades, pela morte, né? Então, Jesus também passou pelo deserto. Então, essa é a questão, pessoal, né? Vamos lembrar do Salmo. Você pisará o leão e a cobra. É porque eles estão com você, por isso que você vai pisar, né? Se eles não estivessem ali, não teria o porquê de você pisar. Se você vai descansar à sombra do Onipotente, por quê? Porque ainda a gente está cansado. Se vai te cobrir com asas, com as suas asas, é porque eu ainda preciso de proteção. Se nenhum mal te sucederá, é porque o mal ainda existe. Se você ainda está procurando refúgio, é porque ainda o sol está bem quente e você precisa de um refúgio. Por mais que eu tenha onde me proteger, onde me esconder, onde me. Enfim, é porque ainda existem essas coisas e existirão ainda amanhã e depois, o ano que vem, enfim, existirão. Por isso, dessa promessa linda e maravilhosa de Deus: meu filho, apesar de eu estou aqui e tenho isso aqui para lhe oferecer. Lembrem-se, entre o Mar Vermelho e a Terra Prometida, existe o deserto para mim e para você. Foi assim, é assim e não vai ser diferente. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós teremos dificuldades, provações, angústias, dores, sofrimentos. Todos nós sofremos, né? Então, qual que é a diferença disso tudo? Né? A diferença é dar sentido para minha dor. Se eu permito que Deus use a minha dor para algo de bom, para algo melhor para mim ou para o meu semelhante, já valeu a pena. Vocês já ouviram falar de mães que perdem os filhos, né? Algumas mães que perdem os filhos com alguma doença que ainda não tem cura e que fundam, por exemplo, ONGs, né? Que desenvolvem projetos até científicos que ajudam outras mães a lidarem com os filhos com os mesmos problemas. Vocês já ouviram falar de associações de pessoas que se juntam, por exemplo, cadeirante, né? Existe uma associação para ajudar outras pessoas que vão passar pelo mesmo problema e aí eu consigo transformar, eu consigo melhorar aquele problema, aquele sofrimento, aquela dor em outra coisa melhor, numa coisa boa,
numa passagem mais tranquila. Enfim, por quê? Porque eu permiti que Deus usasse a minha dor para algo de melhor. Aí a grande diferença. A grande diferença. Sim, sim, precisa a gente crescer muito. Mas crescer como? Em fé. Na fé. Você está disposto a entrar em comunhão com seu Deus para você conseguir? Não é de uma hora para outra, não. Não tô falando, não, né, tá tudo certo, não, amanhã já. Não, né? Existem as fases normais, fisiológicas, né? Para quem passa por um sofrimento. Não tô falando isso. Mas você está permitindo que essa dor te faça crescer? Ou não? Ou te faça te enterrar cada vez mais? Né? Às vezes, eu e você, nós somos usados para algo muito maior. Eu já disse isso uma vez para vocês. Deus sempre prepara algo de extraordinário para mim e para você. Mesmo com o deserto na nossa vida. Mesmo com o deserto. Mesmo. Então, o que a gente pode pedir hoje para Deus? Né? Eu estou fazendo um convite. Porque não é fácil. Vamos pedir a Deus hoje que Ele permita que nós não duvidemos da sua providência. Para que nós permitamos que Ele use eu e você como um instrumento de aprendizado, de conforto para outras pessoas que precisam. Né? Se eu não consigo hoje, peça. Peça a Deus. Peça que Ele te ajuda, né? Lembre? Peça, né? A gente precisa pedir. Transforme a minha dor em algo de bom para mim e para o meu semelhante, né? Lembra da história de José? Né? José foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi parar numa prisão. E o que aconteceu com ele? Né? Ao deserto acontecendo com José. Ele foi para trabalhar lá com o Potifar, depois foi para o castelo do faraó, se tornou governante. E o que ele fez? Salvou o Egito e toda aquela região da fome. Entre, né, aqui no comecinho. E lá existe o quê? O deserto, né? Foi assim com eles. É assim conosco e será. A gente não tem como fugir disso, né? O plano de Deus não era esse, mas aconteceu. Então o deserto existe sim na minha vida e na sua, né? Peça de todo o coração, Senhor, por favor. Eu sei que dói, né? Tá doendo. E eu talvez não consiga entender por que da dor. Mas transforma meu coração, transforma isso em algo de bom, né? Para mim e para outras pessoas, né? Entre o batismo de Cristo lá no Rio Jordão e entre a ressurreição no terceiro dia, o que existiu? O Calvário. Sim, sim, né? Se foi assim com Cristo, por que seria diferente comigo e com você? O deserto. Novamente o deserto. Um dia, ele virá em nuvens do céu, né? Para acabar com toda a dor, com todo o sofrimento. E eu gostaria de terminar essa reflexão com vocês lendo nosso último verso de Apocalipse 21:4. Vamos ler Apocalipse 21:4. Lá, o último livro da Bíblia, que é facinho de achar, esse é fácil. Esse eu não tinha dificuldade em achar.
21, esse todo mundo conhece. Vamos ler? 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sim, meus queridos, esse dia está chegando. Sim, está chegando. E eu os convido a lembrar que disso, na verdade, todos os dias, porque haverá um dia muito em breve que nós não teremos mais dor, nós não teremos sofrimento algum. Então lembre-se desse dia. Lembre-se, ele está chegando. E eu os convido a refletir sobre o deserto da minha vida, da sua vida. Que ele possa permitir que você cresça em fé, cresça em Cristo. Né? Gostou? Gostou da reflexão? Agradecemos novamente o Rodrigo Silva, né, que nos proporciona aí com seus estudos vários aprendizados. Deixo o meu muito obrigada, foi muito bom para mim e espero que tenha sido bom para vocês também. E mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês e eu convido novamente vocês a deixar o seu like. Compartilhe essa mensagem. Lembra daquela pessoa que está passando por um momento difícil, um momento de tragédia. Lembre-se, manda essa mensagem para ele. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida dele, tá bom? E mais uma vez, obrigada. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Deixe o seu comentário. Eu estou ao vivo hoje. Pessoal, hoje eu não gravei. Então, deixe o seu comentário que eu respondo rapidinho, tá bom? E meu muito obrigada, ó. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus e peçam de todo o coração que a minha dor e a sua possam ser transformadas. Mais uma vez, obrigada. Fiquem com Deus. Amém.